Estamos de volta com mais um PodPan, o podcast da Faculdade PAN de Direito e Administração. Eu me chamo Renan Ockner. E eu, a Maria Letícia. E hoje iremos abordar um assunto muito curioso, que é a rotina da nossa Polícia Civil, que eu tenho um grande apreço. E para ajudar a nos entender melhor sobre esses assuntos, eu trouxe um especialista que também faz parte do corpo docente da Faculdade PAN. Ele que é delegado de polícia, doutor, mestre, e eu vou deixar para ele se apresentar porque ele tem um currículo muito extenso. Por gentileza, doutor, se apresente para nós. Então, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael Viana, eu sou delegado da Polícia Civil há 17 anos, mestre, doutor em Direito, estudo Criminologia, Direito Penal e principalmente Políticas de Segurança Pública. Atualmente sou diretor da Escola Superior da Polícia Civil e professor da Faculdade PAN também. Legal, doutor. Essa primeira pergunta eu gostaria de fazer para o doutor, depois eu passo para a nossa colega Maria. O que fez o doutor a querer seguir para essa área de delegado da Polícia Civil? Sempre gostei da questão do fenômeno criminal, sempre tive curiosidade de filmes, de leitura de romance policial, nossos jornais, enfim, e sempre acompanhei desde a adolescência esse tema, né? Então, na literatura, no cinema, na realidade, no jornalismo, e sempre me fascinou um pouco o porquê do crime, o que faz com que uma pessoa seja criminosa e outra não, qual o controle social que podemos fazer para tentar reduzir a criminalidade. E a partir disso, na faculdade de Direito, me interessei por Direito Penal, Processo Penal, Criminologia. Concluindo a faculdade, fiz meu mestrado em Criminologia, justamente pesquisando os fatores de risco, ou seja, os fatores que contribuem para a criminalidade violenta de adolescentes. E aí fiz um trabalho de campo, aplicando questionário para adolescentes violentos, ou melhor, que cometeram crimes violentos, como o grupo experimental, e depois 2 grupos de controle que eram de adolescentes que cometeram crimes não violentos e adolescentes que não cometeram crimes. E aí tentei identificar os fatores da criminalidade. Nesse período também passei no concurso para delegado de polícia, entrei e aí continuei meus estudos na área da segurança pública, da política criminal, das políticas de segurança pública, entendendo como efetivamente podemos lidar com o crime, com o criminoso, com a vítima e com o controle social da criminalidade, que hoje no Brasil é o que mais nos afeta. Mas continuo um apaixonado sobre o tema, então minha leitura é de romances policiais, os filmes, as séries que eu assisto geralmente são sobre criminalidade, sobre polícia, enfim, é um tema que me atrai. E foi isso que me levou para a carreira policial, né? Concluí o Direito, enfim, mestrado, doutorado na área, meu doutorado é em Direito Penal também, e enfim, é um pouco daquilo que a gente não consegue entender, nossa personalidade, nossos gostos, que nos levam para determinados caminhos. E foi um pouco o que me levou a fazer o concurso de delegado. Desde da adolescência, então, já tinha o sonho de ser delegado de polícia, trabalhar nessa área, e daí, ao longo da faculdade, isso se consolidou. O concurso apareceu logo depois que eu me formei, né, foi lançado o edital logo depois que eu me formei, e aí passei no concurso e com 24 anos entrei na polícia. Nossa, bem jovem mesmo, né? Uma carreira bem extensa. Parabéns. A minha próxima pergunta é: quando ocorre a prisão de um indivíduo e mesmo é levado até a delegacia, quais são os procedimentos a serem tomados? Então, o pessoal acha que a polícia pode solucionar todos os problemas sociais relacionados à violência e à criminalidade. Isso não é verdade, é algo que a gente tem que aprender ao longo da nossa carreira no direito, né? Não só na polícia, mas no direito como um todo. Advogados, delegados, promotores, juízes, policiais, defensores públicos, enfim, a gente tem que entender que muitas vezes a gente não consegue atingir aquela justiça ou aquele senso de justiça que muitas vezes nos move a buscar o direito, e principalmente a área criminal, né? Seja para prender, seja para defender, porque existem sempre limitações de ordem jurídica, de ordem prática, de ordem da convivência social, e a prisão é um desses casos. Então,
a nossa legislação, a nossa Constituição, ela traz efetivamente os momentos em que o Estado pode intervir na liberdade do indivíduo ir e vir, porque nós vivemos em sociedade, né? E sociedade é esse grupo de pessoas que se une para atingir determinadas finalidades, né, em comum, que tem em comum, e que sozinhas não conseguiriam atingir ou que seria mais difícil atingir. É a mesma ideia de uma sociedade comercial. Né? Então as pessoas fazem uma sociedade por quê? Para atingir determinados fins que sozinhos não conseguiriam. E a nossa sociedade é a mesma coisa. Então quando a gente se une em sociedade, a gente tem determinados objetivos. E um desses objetivos é trazer segurança e fazer com que a lei do mais forte não prevaleça. Então, não é o mais forte que vai prevalecer na nossa sociedade, pelo menos não nesse grupo de pessoas que se organizou, né, política e juridicamente. Né? Então, conceito clássico também, que eu sempre trago nas minhas palestras, nas minhas conversas, nas minhas aulas, que a definição clássica de Estado é a sociedade política e juridicamente organizada. Então, política é a organização do poder, né, quem vai definir as coisas do nosso grupo, quanto tempo ele vai decidir, aonde que ele não vai poder interferir, como que ele vai poder chegar lá, como que a gente vai poder tirar ele de lá. Então, tudo isso é a organização do poder, é a política. E a jurídica é justamente a organização da convivência social, das normas de conduta, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode escolher fazer ou não. E quando a gente escolhe organizar essa sociedade política e juridicamente organizada, uma das nossas preocupações é garantir que o mais forte não prevaleça. Não de acordo com o seu livre-arbítrio. E isso significa que ninguém pode ser preso pelo Estado indefinidamente ou simplesmente porque o representante do Estado naquela situação, seja a polícia, o judiciário, o Ministério Público, as Forças Armadas, entendem que aquela pessoa deve ser presa. Ele deve seguir alguns ritos, algumas exigências que a gente coloca para proteger essa liberdade e dar sentido à própria sociedade e ao Estado. E tem o outro lado, que é o criminoso, que muitas vezes comete o crime justamente porque é mais forte, ou tem mais armas, ou consegue surpreender a vítima de alguma maneira, também não pode acreditar ou entender que ele pode prevalecer simplesmente porque ele surpreendeu a vítima, porque ele tem mais força física, ou porque ele tem mais armas do que a vítima. E a prisão é um pouco isso, é tentar regular essa proteção da liberdade do indivíduo diante do Estado e, ao mesmo tempo, proteger as pessoas e também a liberdade das pessoas que vivem nessa sociedade do criminoso, daquele que quer usar a força para fazer prevalecer as suas vontades, os seus anseios, a sua maldade, seja o que for. Então, a prisão, ela pode ocorrer tão somente com uma ordem judicial, então, um mandado de prisão, ou com a prisão em flagrante. O mandado de prisão, ele pode ser uma prisão provisória, que pode ser temporária ou preventiva, ou de uma sentença condenatória, com trânsito em julgado, ou seja, por cumprimento da pena. E a prisão em flagrante, ela pode ocorrer no momento em que você vê o crime acontecendo, ou que ele acabou de acontecer, ou que você encontra a pessoa que cometeu o crime com elementos que levem à conclusão de que aquela pessoa é efetivamente o autor daquele fato criminoso. Então, são essas as situações que vão autorizar o Estado a intervir, a retirar a liberdade do indivíduo de ir e vir. E a partir da prisão, se inicia todo um procedimento de investigação, principalmente nas prisões provisórias, né? Todo um procedimento para garantir que aquela prisão ocorra também dentro da legalidade, respeitando as garantias, as liberdades do indivíduo, no caso das prisões provisórias. Toda a investigação que vai acontecer para a gente ter certeza que efetivamente aquilo que aconteceu na realidade como fato social se enquadra como um crime. Então, é efetivamente um fato típico, antijurídico, ilícito e contrário, né, e culpável, e que foi aquela pessoa que está presa que efetivamente cometeu aquele crime. Né. E depois, quando há todo o processo, com a ampla defesa, o contraditório, efetivamente há uma condenação, esse indivíduo, aí sim, sendo preso por ordem de mandado de prisão, de uma sentença condenatória, ele vai também ter todo um trabalho para que a gente consiga atingir as finalidades da pena, que aí vão variar de retribuição, prevenção geral, específica, e ressocialização daquele indivíduo para que um dia ele volte a conviver em sociedade, entendendo a importância da gente viver em sociedade. Porque o indivíduo não pode se beneficiar de tudo que a sociedade pode
pode lhe dar, né, e nos dá efetivamente, e ao mesmo tempo desrespeitar os bens jurídicos, os interesses, os valores mais importantes daquela sociedade, da qual ele usufrui também. Então, essa é a ideia da prisão, né? Minha próxima pergunta é: como é feita uma investigação policial? A investigação vai variar muito de crime para crime. Mas, via de regra, hoje em dia, a investigação policial ela tem um aspecto muito forte na área de tecnologia, das novas tecnologias que surgem. E boa parte da investigação é feita hoje utilizando as novas tecnologias. Mas é importante que a gente entenda bem como que se iniciam as investigações ou uma investigação policial. Então, ou ela se inicia com uma notícia de um crime, que pode chegar de diversas maneiras, um boletim de ocorrência, uma comunicação através de uma requisição do Ministério Público, do Poder Judiciário para a instauração de um inquérito policial, através de uma queixa da própria vítima, e a partir daquele momento se instaura um inquérito policial através de uma portaria do delegado de polícia. Ou ela pode iniciar também a partir da prisão em flagrante, da qual acabamos de falar. Então, o auto de prisão em flagrante é o início também de uma investigação policial, de um inquérito policial. E a partir daquilo se inicia a investigação que busca efetivamente trazer todos os elementos que comprovem a materialidade daquele crime, ou seja, que aquele fato social, como eu disse, se enquadra dentro do previsto na lei penal como crime e que efetivamente foi cometido por aquela pessoa. E aí, nos mais diversas ferramentas possíveis. Provas testemunhais, captura de imagens, que hoje acontece de forma rotineira. Então, se a gente imaginar um crime de homicídio, como que inicia essa investigação? Bom, nós somos comunicados através da Polícia Militar, do 190, que ocorreu um crime, foi encontrado um corpo em tal lugar. A partir daquilo, a Delegacia de Homicídios da área, né, que pertence à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, se desloca até o local e vai iniciar a investigação. Como? Registrando todos os dados do ambiente, as circunstâncias que envolvem aquela cena de crime, buscando testemunhas, captando imagens das ruas, buscando identificar quem é a vítima, fazendo a extração de dados dos celulares da vítima, analisando as redes sociais da vítima. Então, depois que existe aquela avaliação do local de crime, junto também com a polícia científica, que vai coletar todos os dados necessários para a prova pericial, então vai ver impressões digitais do local, vai ver como que se deu aquele crime, então qual foi o provável cenário daquele crime, para depois fazer os seus laudos, vai analisar o cadáver, o corpo. A partir daquilo, entra um trabalho de análise cartorial de toda aquela situação, que daí a gente vai buscar as redes sociais, entender quem é a vítima, quais seus relacionamentos, quais os seus possíveis inimigos, o que pode ter acontecido ou não, com quem ela conversou a última vez, qual foi o último trajeto que ela fez. E aí, a partir do conhecimento da vítima, a gente parte para a compreensão do cenário do crime, provas testemunhais, e aí a gente tenta reconstruir toda a cena, indicando que aquilo lá efetivamente se tratou de um homicídio, né? Não foi um acidente, não foi um mal súbito que a pessoa teve, foi efetivamente um crime, e aí a gente tenta buscar a autoria, ou seja, quem provavelmente cometeu aquilo, qual a motivação e quais as circunstâncias envolveram aquele fato. Então a gente vai buscando diversos elementos, completamente diferente dos casos que envolvem crimes mais elaborados. Então, se a gente for tratar de crimes econômicos, crimes tributários, mesmo os crimes utilizando a internet hoje em dia, né, são crimes que já não têm um local de crime a ser periciado. Dificilmente a gente vai ter testemunhas que vão trazendo laudo, e a gente vai ter que fazer uma investigação muito mais técnica, utilizando daí todas as ferramentas tecnológicas de software, de análise de vínculo, de análise de fontes abertas que existem na internet, para a gente chegar os objetivos são os mesmos, ou seja, na materialidade do crime e na autoria. Isso que é interessante, né? O crime, ele também se moderniza, né? E a polícia
também com essa modernização, muda-se algumas estratégias até de investigação, né? Eu vejo que hoje a tecnologia, com seus avanços, ela facilita a vida da polícia, de certa forma, né? Sei lá, 30 anos atrás, se você fosse fazer a mesma investigação, eu tenho certeza que a polícia ela se batia muito mais para conseguir dar um resultado final daquela investigação do que hoje, né? Inclusive tem crimes que ocorreram no passado que às vezes a pessoa ela pega aquele corpo que está enterrado de novo para refazer uma perícia, tentar coletar digitais, porque hoje com o avanço da tecnologia ela permite que se abram casos que não foram solucionados e às vezes você acha o criminoso que antes não conseguiam se localizar e hoje com essa facilidade, né, você consegue resolver casos no passado. Sim. Isso é muito interessante, né? Sim. A genética forense, o trabalho pericial, né, da polícia científica, especificamente, ele deu um salto nos últimos anos a partir da tecnologia. E muitos casos realmente são solucionados a partir dessas novas técnicas, dessas novas ferramentas que hoje estão disponíveis para a polícia. Mas a tecnologia também acontece para o criminoso, né? Então vão surgindo outros crimes, vão surgindo outras modalidades criminosas. Hoje existe uma facilidade muito grande também dos criminosos acompanharem a evolução, o trabalho pericial e se prevenirem para não serem descobertos. Então acaba que é sempre um jogo que vai acontecendo para os dois lados. Então a tecnologia, xadrez, né? Exatamente, a tecnologia ela vai também facilitando o trabalho da polícia, trazendo novas ferramentas, agilizando muitos procedimentos, mas ao mesmo tempo também vão surgindo outros crimes, novas ferramentas, e a difusão do conhecimento também é estudada também é aproveitada pelos criminosos, né? Então eles também estudam, eles também veem novos crimes. Há alguns estudiosos da área da segurança pública e da criminologia que entendem que daqui a algumas décadas dificilmente a gente vai ter, ou melhor, dificilmente não, ainda vão existir crimes como hoje em dia, mas a proporção de crimes utilizando tecnologia, então os estelionatos, os furtos utilizando crimes através da internet serão muito maiores do que propriamente os crimes de rua que hoje nós vemos. Então o roubo, o furto, o próprio homicídio, o latrocínio. Exato. Ou seja, esses criminosos eles vão ser vistos quase como homens das cavernas que não sabem aproveitar as ferramentas tecnológicas, que traz muito mais segurança para o criminoso delinquir e atingir o seu objetivo de ter o lucro fácil. Então o criminoso não precisa mais sair à rua armado para ganhar dinheiro. Então, ele pode, hoje tem o crime do Pix. Exato, exatamente. Né? E acaba que na lógica do crime sempre está um pouco esse custo-benefício, né? Quanto que ele vai arriscar e quanto que ele vai se beneficiar se ele tiver sucesso na sua empreitada criminosa. E o criminoso faz essa avaliação, né? Ele busca, eu vou ter esse risco aqui, ou esse custo, mas eu vou lucrar tanto, eu vou aproveitar tanto, eu vou conseguir tal benefício que eu desejo. E aí ele faz essa ponderação e vê, vale a pena, e aí ele vai delinquir. Claro, o crime nem sempre, não em todas as suas figuras típicas, tem essa lógica, né? Existe muito do emocional, da personalidade humana envolvido isso, das relações sociais, então não é tão lógico assim, mas em algum momento existe essa análise econômica do custo-benefício do crime, mesmo para um homicídio passional, porque ele quer matar aquele que ele odeia ou aquele que o ofendeu, e ele vai buscar a melhor oportunidade de agir para atingir o seu intento, o seu objetivo, que é retirar a vida daquela pessoa. Então, mesmo que em menor proporção, existe também essa avaliação em algum momento para a ação criminosa. E isso é um pouco o que você falou, ele arrisca muito menos a sua própria integridade física, a sua vida, a sua chance de ser preso, agindo com ferramentas tecnológicas do que saindo à rua, né? Exatamente. Então, a tendência um pouco é essa, né? E por isso também que até as facções criminosas, elas vão buscando essas ferramentas, né? Elas não deixam de lado
essas novas modalidades criminosas, né? Ao contrário, eles montam call centers de crime, né? Do crime. Então, as facções criminosas, elas hoje têm call centers que ficam fazendo ligações ou mandando e-mails o dia inteiro para tentar aplicar golpes e faturar dinheiro, né? Então, ela não deixa de atuar também nesse tipo de crime, né? Como que foi para a polícia agora com essa notícia, né, que saiu recentemente da revista Vexatória? Como que a polícia vê isso? Quais gatilhos e ferramentas nós podemos usar? Porque, querendo ou não, a revista Vexatória, segundo o nosso judiciário, né, ele não pode mais se ocorrer. Porém, a gente sabe que muita coisa vai passar. Celulares, que era o que a gente está falando aqui agora, né? A facção ela tem um call center, só que agora ela vai ter um call center com uma segurança pública cuidando desse call center? Como que seria isso? É difícil você fazer essa ponderação. É sempre difícil, porque a gente acaba que de um lado tá a nossa liberdade e a nossa intimidade, privacidade, né, dependendo do caso, e do outro lado vai o quanto que a gente aceita abrir mão disso tudo para ter segurança, para viver em segurança, para garantir a nossa própria sociedade. E sempre que se puxa muito para um lado, acaba que o outro é prejudicado. Então, o objetivo dos juristas e da própria política, e da política criminal especificamente, é encontrar esse justo meio. E acaba que isso é um pouco até da nossa vida, né? Tudo na nossa vida é encontrar esse justo meio, né? Você não pode puxar muito para um dos lados, porque a balança fica desequilibrada e a gente vai sentir as consequências lá para frente. Então, no momento em que a gente começa a desconfiar das ações policiais de uma maneira extremada, achando que o policial sempre quer cometer atos para punir a pessoa, sempre é desproporcional, é desproporcional, né? Vai causar sempre, algo sempre vexatório, é sempre algo que fere, a gente vai diminuir claramente também a possibilidade da gente trazer maior segurança, e isso vai desequilibrar a sociedade e o próprio direito e a própria ideia de justiça, né? Então, essa busca é constante, e aí vai da gente aumentar a nossa leitura, a nossa visão da sociedade e compreender os fenômenos de uma maneira não tão ideológica ou acreditar que tudo cabe na mesma caixa e que existe pacote fechado, né? Então, eu sou de esquerda ou eu sou de direita e tudo que a esquerda fala é bom, ou tudo que a direita fala é bom, e tudo que os outros que não se enquadram no meu grupo pensam diferente de mim é ruim ou é péssimo. E isso aí prejudica muito as avaliações hoje em dia, a reflexão e a própria discussão. E a sociedade vai sendo prejudicada com isso, né? Porque não existe pacote fechado perfeito, né? Algumas coisas são boas de um lado, outras são boas de outro. Todas as instituições elas têm falhas, elas têm problemas, e a gente vai ter que efetivamente identificar de uma maneira criteriosa o que é bom e quais são as consequências, né? E aí fazer essa análise de todo o contexto e das consequências de uma tomada de posição nesse sentido ou no outro, hoje em dia é deixado de lado por bandeiraço, né? Tudo é bandeiraço, é como se fosse gente torcendo futebol, não importa o que aconteça, é o meu time do coração e eu torço por ele. E a sociedade não pode... bolhas hoje em dia, Exato. né? Cada um nas suas bolhas, cada um nas suas realidades, só que se você vive em sociedade, é o todo. É isso aí. É o todo, você precisa... E a gente não pode tomar essas decisões com bandeiraço, com torcida de futebol, e como se todos os que pensassem diferente fossem inimigos, né? Exato. Então esse bom senso vai, assim, eu acredito pessoalmente que vai ser retomado, porque os extremos vão levar para o fracasso. Seja para um lado ou para o outro, vão levar para o fracasso. Ninguém ganha no final dessa Exatamente. história. Então a gente vai ver, e as pessoas de bem e com bom senso vão ver que vão ter que justamente trabalhar esse lado ao longo dos próximos anos para que isso que hoje a gente vê aí como um fenômeno mundial seja minimizado e que as pessoas voltem a ter mais critério, a uma reflexão mais crítica, mais ponderada das coisas, e que entendam que infelizmente não tem caixa com todas as respostas prontas para nada no mundo, né? A minha próxima pergunta é: qual é o papel da Polícia Civil na sociedade? A Polícia Civil ela cumpre especificamente a função de investigação criminal, ou seja, de polícia judiciária. Então, depois que o crime ocorre, é que inicia o trabalho da Polícia Civil.
Claro, não existe uma linha divisória estanque, definitiva, mas, via de regra, a polícia militar ela faz um trabalho preventivo para que o crime não ocorra e, por isso, ela usa farda, carros caracterizados, ou seja, ela é uma polícia ostensiva que ela busca mostrar a presença do Estado, prevenir o crime e aumentar a sensação de segurança das pessoas. Esse é o papel da polícia militar, prioritariamente esse é o papel da polícia militar. E das guardas municipais, que também vão ganhando esse caráter de polícia preventiva, de polícia municipal, que efetivamente cumpre esse papel de prevenção da criminalidade, de polícia de proximidade com a sociedade, polícia comunitária, aumenta essa sensação de segurança para as pessoas e com isso aumenta a qualidade de vida das pessoas, então ela cumpre também esse papel importantíssimo, né, como polícia municipal hoje em dia, as guardas, e a polícia militar historicamente cumpre esse papel. A polícia civil já atua depois que o crime aconteceu, então não conseguimos prevenir o crime, ele aconteceu. Temos então que investigar para ver efetivamente se aquilo que aconteceu tem todos os elementos de um crime e, portanto, merece uma pena, né, uma sanção especialmente grave, e quem cometeu aquele crime, né, o autor que vai ser punido, que vai receber essa pena. Então, é um trabalho investigativo mesmo. Depois que a gente é comunicado de um crime, seja por boletim de ocorrência, seja por um acionamento da Polícia Militar, seja por uma requisição, como eu falei, do Ministério Público, do Poder Judiciário, a Polícia Civil vai começar uma investigação, foi o que a gente tratou anteriormente, das diversas ferramentas utilizadas nessa investigação, com o objetivo de trazer todos os elementos e circunstâncias de como aquele fato aconteceu e que caracterizam aquele fato como um fato criminoso e de quem cometeu aquele fato, né, quem foi o autor ou os autores. E a partir disso, então, a gente encaminha para o Ministério Público, que vai analisar toda a investigação e vai decidir se vai denunciar aquela pessoa por aquele crime ou por outro crime, ou não vai denunciar aquela pessoa, e aí sim vai iniciar todo o processo criminal, abrindo daí uma nova análise de todo aquele fato, contraditório, ampla defesa, novas provas, novos elementos que vão ser trazidos ao longo do processo criminal, culminando aí com uma sentença, né, dada pelo juiz criminal no final desse processo, que pode ser condenatória ou absolutória. Então, o trabalho da Polícia Civil é um trabalho de investigação. E muitos perguntam, mas não é igual filme? Não, é igual filme. O trabalho da Polícia Civil é igualzinho filme. A gente vai no local do crime igualzinho filme, a gente vai buscar testemunha, a gente vai buscar câmeras, a gente vai ter informante, a gente vai coletar impressão digital no local do crime, a gente vai fazer laudos, a gente vai fazer reconstituição, ver de onde que provavelmente estava o atirador ou o criminoso, qual que foi a trajetória do crime, como que a vítima morreu, quanto tempo demorou, o que motivou o crime. Então é igualzinho filme, a gente vai reconstruindo a história da vítima, do suspeito, do autor do crime e montando o quebra-cabeça, tentando trazer todos os elementos que estão ali naquele contexto do fato criminoso. Para levar para o Ministério Público a informação bem detalhada para não ter dúvidas se condena ou não condena. Isso. No caso específico do Ministério Público, se ele acusa ou não acusa. Se ele acusa ou não acusa. Exato. E a minha próxima pergunta é: quais são os casos mais atendidos em uma delegacia? As delegacias, elas são divididas na parte em especializadas e distritos, né, distritos policiais. Os distritos policiais, eles têm atribuição territorial. Então, tudo que acontece naquela área, seja na área de um município ou de alguns bairros, como aqui em Curitiba, que nós temos 13 distritos, são levados para aquela unidade policial. E aí, são diversos casos e isso varia, e a grande dificuldade das políticas de segurança pública é que a criminalidade varia de bairro para bairro, de cidade para cidade, de estado para estado, de região para região, enfim. Os crimes que acontecem mais aqui em Curitiba são diferentes do que acontecem em determinado bairro lá de Foz do Iguaçu, e muito diferentes do que acontece lá no Acre. Então, é difícil a gente trazer dados gerais, mas via de regra, na cidade, no país, hoje, no Brasil, nós temos, na maioria das vezes, crimes patrimoniais. Então, roubo, furto, estelionato, via de regra, a maior incidência criminal hoje no Brasil são desses tipos de crimes. Mas vai aumentando os crimes cibernéticos. Então, hoje em dia,
tem uma grande tendência dos crimes cibernéticos, ou seja, os crimes cometidos utilizando a internet, né, por meio da internet, e que vão ganhando um relevo que vai chamando a atenção das forças de segurança pública para pensar políticas efetivas para diminuição e para prevenção desse tipo de crime, né? E, voltando aí à distribuição das delegacias, nós temos também as delegacias especializadas. Então, delegacias especializadas, ela trata de determinado tema. Então, uma delegacia especializada trata só daquele assunto. Então, nós temos a delegacia de furtos e roubos de veículos. Ela só trata de furto e roubo de veículo, receptação de veículo, né? Então, veículo roubado, veículo furtado, receptação desse tipo de veículo, adulteração nesses veículos. Delegacia da mulher. Então, ela só trata da violência doméstica contra a mulher. Então, essas delegacias não estão presentes em todos os municípios do estado e vão se especializando em determinado assunto para trazer mais expertise para os policiais que eles trabalham, facilitar o atendimento das vítimas daquele tipo de crime e permitir que haja uma especialização no trabalho dos policiais que lá estão lotados, né? Há sempre uma discussão sobre se o melhor modelo de polícia é territorial ou é temático, mas acaba que o Brasil, né, encontrou esse modelo híbrido que tanto tem unidades territoriais, delegacias com atribuição territorial, quanto delegacias especializadas em determinados assuntos. Nós que pensamos o direito, né, quando recebi a notícia essa semana do PIX por aproximação, já fiquei preocupado. Eu não sei se esse assunto já chegou nas autoridades e o que vocês pensam sobre esse problema que possivelmente vai surgir aí na próxima semana. Aqui, sempre que existe uma nova tecnologia, ela traz os benefícios para a sociedade e ela vai ser utilizada de alguma maneira por criminosos, por pessoas que têm o crime como meio de vida, ou que são criminosos habituais, enfim, para alguma vantagem. O que a gente não pode deixar, e aí é um pensamento óbvio, pessoal, mas é de usufruir os benefícios da tecnologia e tudo que a evolução civilizacional nos traz com medo da criminalidade. Porque, ainda que o crime nos assuste, a grande, esmagadora maioria das pessoas é boa. Então, a maioria das pessoas é boa. Elas não cometem crimes. É que o crime causa um impacto muito grande. A mídia difunde a criminalidade, porque isso traz um interesse natural das pessoas. Da Ibope, né? Claro. E nós contribuímos por isso, porque também nós temos curiosidade de saber quando a gente vê alguém, algum crime, escuta alguma coisa que aconteceu, a gente vai atrás disso para entender o que aconteceu, como foi. Então isso desperta o interesse das pessoas. E essa divulgação faz com que muitas vezes pareça que a criminalidade só tem criminoso na rua, só tem criminoso, a gente não consegue mais viver em segurança e tal. Isso não é verdade. Não. E isso prejudica a própria convivência entre as pessoas, traz desconfiança, traz medo, traz um certo receio das novas tecnologias e das facilidades que vão surgindo. Isso não pode acontecer, porque, como eu falei, a gente tem que confiar no ser humano, a gente tem que confiar nas pessoas, a gente tem que utilizar as coisas boas que a tecnologia nos traz e efetivamente viver de uma maneira que permita confiança, segurança, a própria troca de experiência entre as pessoas, para que não exista essa desconfiança prévia de todos, porque, como eu falei, a gente não pode tomar a exceção efetivamente como regra, ainda que no Brasil, e a gente não pode se iludir quanto a isso, os índices de criminalidade são altos, são efetivamente muito altos, mas ainda assim são cometidos, via de regra, muitas vezes por um grupo restrito de pessoas e não pela grande maioria da sociedade. Então, o crime não está espalhado por todas as famílias de uma maneira descontrolada que impeça a gente de sair na rua, de viver bem, de utilizar as novas tecnologias, as novas ferramentas. Então, um pouco do exemplo da criminologia. Quando existe muito crime, as pessoas têm que ir para a praça e não se trancar dentro de casa. Porque quando as pessoas de bem ocupam os espaços, elas efetivamente evitam que o crime aconteça. Então, essa lógica também tem que ser sempre pensada no mundo tecnológico também. O criminoso, ele quer uma oportunidade, ele quer aquela vítima sozinha.
se tem pessoas ao redor, para ele não é interessante. É. Essa lógica. Mas vivemos na capital, Curitiba, né? A gente está transmitindo por YouTube, né? É com muita felicidade que eu digo que a capital de Curitiba é uma capital super segura. Sim. Eu não tenho medo de sair na rua, porque sempre quando eu saio na rua, eu sempre cruzo uma polícia militar. Sim, e fora eu, como mulher que estuda à noite, volta à noite para minha casa, da faculdade, usa o transporte coletivo, é muito seguro. A gente sempre vê uma viatura da polícia. Então, assim, a gente tem como afirmar que Curitiba é super seguro. A polícia militar, ela é eficiente. Sim. A polícia civil, ela é muito eficiente. Sim. Então, a segurança pública do estado do Paraná, ela é muito eficiente. Sim. Sim. Mas a gente sabe que muitos estados têm essa deficiência, né? Você pode ver, Paraná, o inquérito, ele funciona de forma online. Você pega Santa Catarina, é físico. Então, ela é muito arcaico ainda. Não é padronizado. Se toda a polícia fosse padrão como a do Paraná, tenho certeza que muitos estados tivessem uma segurança pública muito melhor. Sim. E a minha próxima pergunta, professor, é quais são os problemas que a polícia enfrenta com o avanço da tecnologia, referente aos crimes cibernéticos? Um pouco do que a gente falou ao longo da nossa conversa aqui. Cada ferramenta que é criada, que surge no mercado, na parte tecnológica, internet, redes sociais, o novo Pix, enfim, ela vai possibilitar novas atuações de criminosos. E aí a polícia vai ter que estudar aquela ferramenta, estudar o que eles estão fazendo, qual o novo golpe, qual o novo... a nova isca que eles estão lançando para as vítimas em potencial e tentar alertar as pessoas do que é um uso correto e seguro e do que deve ser evitado. Isso aí se chama muito, se estuda muito na criminologia ambiental, que é a prevenção situacional do crime com o endurecimento dos alvos ou endurecimento das vítimas, onde as próprias vítimas em potencial, elas tomam algumas medidas e passam a conhecer as possíveis práticas criminosas para evitar que aquilo aconteça. E isso é sempre um dos objetivos da prevenção da criminalidade, da atuação policial, que é mapear essa atividade criminosa que ocorre com o lançamento de novas tecnologias e antecipar, né, de uma maneira preventiva e, ao mesmo tempo, buscar ferramentas que permitam a identificação desses criminosos, dos autores desses crimes, para que eles efetivamente sejam punidos, e sejam daí neutralizados na sua atuação criminosa. Então, é um xadrez, é um jogo, é um estudo constante. Acaba que não existe uma sociedade onde haja criminalidade zero, né, que não haja algum tipo de crime, mas a gente sempre pode trazer isso para índices razoáveis e que não retirem a nossa qualidade de vida, de viver, dessa qualidade de vida, né, que é diretamente impactada pela criminalidade e pela sensação de segurança, como vocês mesmos apresentaram, que faz muita diferença na nossa vida. Então, quando a gente vive com a sensação de segurança, isso permite uma qualidade de vida, uma busca de sentido e de vida, de sociedade, de ideais, que muitas vezes é limitado quando a sensação de segurança ele é mínimo e a criminalidade assusta demais. Então, esse é sempre um trabalho que tem que ser feito pela polícia e que, infelizmente, não tem fim, assim, a gente não pode imaginar que isso um dia vai ser zero, não vai acontecer, tal, não tem fim, mas a gente sempre vai construindo de uma maneira para que isso seja cada vez mais algo difícil de acontecer, raro e sempre a exceção na nossa vida em sociedade. Legal. Perfeito, Bom, professor. estamos caminhando para o fim do nosso PodPan. Eu gostaria de saber se o doutor gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes.
suas redes sociais ou algum livro que eu sei que o doutor publicou recentemente, para o pessoal se inteirar mais, ou alguma mensagem que, de repente, o doutor gostaria de dizer para nossos ouvintes aí. Eu tenho 6 livros publicados, eles estão disponíveis na internet, eles tratam de assuntos de segurança pública, criminalidade, criminologia, tem um especificamente sobre reflexões pessoais mesmo, sobre a melhor maneira de viver, inquietações da razão humana, porque trabalhar com a criminalidade, com o crime em si, ele sempre traz muitas reflexões sobre o sentido da vida, sobre o sentido de estarmos aqui, de viver em sociedade, do Estado, do papel social que nós desempenhamos, né, seja como pai, amigo, filho, profissional da área de segurança pública, delegado, professor, estudante, seja qual for o papel, assim, por que fazemos isso, né? Com qual objetivo? Para chegar aonde? E tudo isso na área da segurança pública, ele passa muitas vezes em um plantão, né? Porque você vê a fragilidade da vida humana e como o espírito humano precisa ser trabalhado para que consiga atingir o bem, o belo e o justo. Eu acho que isso é um trabalho que tem que ser desenvolvido em todas as áreas para que a gente consiga também compreender a violência humana, a criminalidade, e que a gente consiga trazer um mundo melhor, né, para os nossos filhos. Doutor, eu vos agradeço então por ter abrilhantado nosso Podpan. E se você que está assistindo o nosso Podpan tem interesse em conhecer mais sobre assuntos como esse que falamos aqui agora, ou outros assuntos diversos na área do direito, deixe no comentário do vídeo. E se você também que tem interesse em estudar direito ou administração, recomendo, por óbvio, né, a nossa excelentíssima faculdade, a Faculdade PAN. Então, encerramos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.